Fala, meus amigos, uma ótima noite, uma ótima segunda-feira, mais um programa, mais um Fala Refrigerista, dia 5 de junho. Recebemos vocês aqui mais uma vez. Não estou sozinho, diretamente de Blumenau, meu parceiro, Marco Arcontec, tudo bem com você? Fala, meu amigo Bessa, tudo certo, tudo bem aqui também, tudo tranquilo, né? Com você, espero que esteja tudo bem também, né? Eu falei tudo bem aqui comigo. Boa noite a todos que estão chegando aqui também, né, Bessa? O pessoal está em peso aqui, já está aqui junto com a gente. E hoje vamos fazer uma live diferenciada, uma live que a gente nunca trouxe, né, Bessa? Que é um assunto bem interessante, né? Está debatendo sobre seguros, né? Então isso vai ser um assunto bem relevante para o nosso mercado, eu acho. Diretamente de Paulínia, vamos chamar o Barbudinho aqui, ó. Nosso irmão, camarada, Maresia, boa noite. Boa noite, meus irmãos, amigos. Passando para desejar a todos uma ótima semana, que semana seja abençoada para todos nós. Diretamente de Porto, Portugal, nosso parceiro. Fala, refrigerista, e sem erro e sem microfone fechado. Moleque. Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. O Alan voltou aí. Vamos lá. Puxa pra tela aí. Boa. Bugou todo mundo. É um desespero. Até para gente entrar nas perguntas que a gente fez, o roteirinho ali, o Alan, qual que é a importância para a gente, a importância do seguro? A gente muitas vezes acha que isso vai ser um custo muito grande para a nossa empresa, mas explica a importância do que isso pode livrar o refrigerista de um problema ou de uma situação comprometedora da prestação do serviço, e também pode ser até um problema de processo, né? Isso. Bom, o princípio do seguro, ele tem como objetivo cuidar de prevenir acidentes, ou no dia a dia, ou no âmbito pessoal, familiar ou profissional, os danos que você está exposto no dia a dia. Então, desde a sua vida, com a sua família, que você é um provedor financeiro, você tem que ter um seguro de vida. Você tem uma empresa, você tem uma responsabilidade civil direta, né, das suas atividades em locais de terceiro, ou como profissional autônomo, ou seja médico, contador, prestador de serviço. Você está exposto ao risco. Quando você assume uma responsabilidade, você tem isso diretamente de acordo com o Código Civil. Então, nada mais prudente que você estar se protegendo de possíveis ações, ou, às vezes, clientes que não têm, às vezes, um bom senso, e acaba querendo trazer uma dor de cabeça para vocês aí, né, às vezes, de um detalhe pequeno, que, às vezes, o cliente não é muito flexível, e você tem uma pólice seguro para te proteger, né? E quando você tem uma empresa, no caso de empresa, você tem uma vida. A empresa tem uma vida, ela gera uma renda, ela gera emprego, né? Você contribui para a sociedade de uma certa forma. Então, se amanhã você perder sua empresa, né, como que você vai conseguir progredir com as suas responsabilidades, né? Então, eu acho que o seguro está presente em todos os segmentos hoje, tanto vida, familiar, profissional, carreira. Eu falo que o... Alan, o pessoal, a gente falou muito de RC, que é o Alan vai falar bastante de RC hoje, que é o responsabilidade civil, que é o que protege a gente em obra, tá, gente? Que é o que eu sempre falo. Nossa, quantos programas a gente já falou disso aqui, né? Mas, Alan, quais os tipos de seguro, assim, para a gente ir destrinchando? Você começou a falar quais os tipos de seguro que o refrigerista, tanto técnico em climatização, refrigeração, o empresário, pode fazer? Quais os tipos? Tem muito seguro, tem seguro para tudo quase, né? Eu fechei assim, o ciclo, que seria o básico para vocês poderem ter. Isso, né, refrigerista ou qualquer outra empresa prestadora de serviço. Primeiro de tudo, o seguro de vida para os funcionários. Né? O seguro de vida pensa assim, protege só os funcionários? Não. Inclusive tem coberturas lá que também favorecem o empregador. Vou dar um exemplo. Se caso alguém vier a falecer, existe uma cobertura dentro do vida que chama verba rescisória. Né? Ou seja, se ele vier a falecer, de acordo com a CLT, você é obrigado a fazer o desligamento desse funcionário. Essa verba rescisória corresponde a 10% do capital segurado. Ou seja, se o funcionário faleceu, você não esperava que ele fosse falecer, mas ocorreu. Só que você tem que fazer o desligamento e pagar para a família a rescisão, o período que ele estava ali presente na empresa. Ou seja, a empresa não estava com aquele caixa. Normalmente, quando você faz um caixa para aquela rescisão. Então, o que acontece? A seguradora entende que a empresa também teve essa surpresa. Então, 10% do capital segurado fica a título de repatriar a parte dos recursos que você gastou com a rescisão. Então, isso acaba, por um outro lado, também defendendo a empresa
não só apenas o funcionário que acabou vindo a falecer por uma fatalidade ou por algum acidente, qualquer coisa do gênero. Depois disso, nós temos a questão do plano de saúde. O plano de saúde é sempre muito mais caro. Então, é uma particularidade, porque custos médicos hospitalares é caro. Mas amanhã você tem um colaborador que está trabalhando para você, você tem uma família, às vezes um colaborador um pouco difícil, né? Não tem, às vezes, um tato de diálogo, né? Você desamparou meu funcionário, alguma coisa assim. Você tem um plano de saúde para o seu funcionário, mesmo que seja com coparticipação. Não importa a categoria do plano ou o tipo do plano. Mas é bom ter. Nós temos o seguro de frota, vocês têm veículo para exercer essas atividades. Normalmente quem dirige são os funcionários, então não tem perfil, eles não têm o mesmo cuidado, né? Isso é normal, né? Trabalhar com uma sua ferramenta, daquilo que é o seu proveniente, você deslocar até o cliente, danos a terceiro, uma batida de trânsito, isso é o mais comum, é no dia a dia. Seguro empresarial, por que é fundamental o seguro empresarial? Você tem uma empresa e ali dentro está tudo que você precisa para poder exercer suas atividades, né? Então você tem suas ferramentas que não são baratas, você tem computadores, você tem toda a estrutura dentro da empresa para poder dar essa sequência. Então, esse seria o pool principal para poder atender toda essa demanda. Empresarial, vamos falar até de ferramentas, porque hoje a gente comprou uma ferramenta de 40 mil reais. Uma ferramenta de 40 mil reais. Uhum. Tem pouco no mercado brasileiro. E aí é muito importante ter um seguro disso, né, Alan? Isso é muito importante, Rodrigo, e você tem dois cenários, tá? Uma ferramenta dessa magnitude, também existe um produto, que não está aqui no nosso escopo, mas é importante salientar, que é o seguro de equipamentos, tá? O seguro de equipamentos, ele também é um produto dentro do mercado, e que você, ao enviar a nota fiscal para a companhia, ela faz o seguro daquele equipamento, se estiver dentro do crivo de aceitação da companhia, né? Então, ou seja, é delicado, é um valor agregado considerável. Então, você imagina, amanhã você vai repor, ter que tirar recursos do caixa que não está, né, que você já está pagando, e você perder por uma eventualidade aí, por um mau uso, ou perda, enfim, uma quebra, qualquer coisa nesse sentido. Então, quem investe, o empresário, as ferramentas de vocês não são baratas, né, eu tenho noção, então são ferramentas peculiares que requer também uma atenção nesse contexto. Bess, você levantou a mão? Eu queria até comentar, cara, a gente que trabalha com vários grupos, isso não foi uma vez que aconteceu, de repente falece um colega nosso, um profissional em atividade ou num lazer, fora do horário comercial, por exemplo, e muitas vezes a esposa, sem conhecimento nenhum da área, por exemplo, vende o carro de trabalho ou as ferramentas por um valor que ela nem sabe mensurar, porque foi pega de surpresa. Vida, exatamente, e ela tem que resolver várias situações, seja a quitação da equipe, dos funcionários, ou resolver os problemas dela. Então, cara, o que está falando do seguro, da questão do veículo, são várias situações que qualquer um que está aqui na tela e que está também nos assistindo aqui, pode acontecer com ele. Até o nosso parceiro Guilherme Soares aqui passando uma situação que aconteceu com o filho dele. Então, isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer nível. Seja se você é pequenininho, se você trabalha como CLT, excepcionalmente, às vezes você exerce atividade como CNPJ, ou você que tem um funcionário, só um ajudante, empresa, igual eu e o Michael somos, mas se você tem uma equipe, igual o Maresia, igual o Rodrigo Men, que tem várias equipes na rua, vai cobrir você desde pequenininha a grande. Então, a preocupação, e é por isso que a gente trouxe esse tema, a gente trouxe o Alan, que é um especialista, para tirar essas dúvidas, e essas coisas acontecem real. Se ele está falando que tem que segurar um equipamento, é porque já aconteceu alguma coisa. Se tem seguro de vida, de acidente, e N situações, é porque já aconteceu, e acontece, a gente sabe disso nos grupos, acontece muito. É só uma afirmação que eu estava passando aqui para vocês. Claro. Ó, Gracinha. Ó, Marco Antônio, essa ferramenta de 40 mil vai ser sorteada hoje? Não é má ideia, né? Mostra uma aula do Maresia. A gente não está nesse nível ainda. Quem sabe um dia, né? Mas, gente, hoje a gente vai sortear um forninho elétrico e uma caixa de suporte. Tem uma pergunta bacana aqui, Alan, nessa linha que você falou. Legal. Todas as ferramentas têm que ser, né, no CNPJ ou pode ser do CPF do proprietário? Tá, tem algumas companhias que aceitam fazer o seguro de equipamentos por CPF. São poucas, porque normalmente tem a questão do vínculo da nota fiscal em si, né, a cobertura pelo valor da nota fiscal. Mas algumas companhias sim aceitam
dá para fazer por CPF, sim. Mas algumas, muito poucas, tá? Não tanto em vistas na questão do CNPJ, tá? Então, já pensando nisso, né, já é interessante o profissional a gente já comprar nossas ferramentas já no CNPJ da empresa, já pensando já na frente. Então, já se precaver na compra de ferramentas. Né? Por que eu falo sempre o CNPJ, eu bato nessa tecla? Porque o risco independente da empresa, ele é vinculado diretamente ao CNAE, à atividade. Então, por isso, quando as seguradoras existe uma taxa de risco para cada CNAE específico, né? Então, tem alguns CNAEs que já são excluídos da seguradora, que não é o caso de vocês, mas, por exemplo, empresas que têm riscos, produtos inflamáveis, coisas que tem um risco e que requer, às vezes, até certificação para atuar e tudo mais, aí já entra numa outra esfera de tipo de seguro, aí já fica mais complicado. Então, por isso que o CNAE, ele é o divisor de águas da análise da companhia. Sim. Bom saber. Bom saber. Legal. Agora, eu queria chamar uma atenção, sem sair da pauta, alguém falou da questão do vida, né? Além que eu tinha falado da verba rescisória, mas depois, se vocês puderem perguntar, sobre a questão da cobertura a diferença de auxílio funeral para assistência funeral, às vezes tem muita gente que tem essa dificuldade e é importante para quem tem para eu poder esclarecer isso, tá? Depois vocês me perguntam, eu acho importante esclarecer isso para vocês. Beleza. Sim. Tá. Não, beleza, Alan. Eu até queria fazer um comentário em cima do que o Bessa falou ali sobre o seguro, caso de falecimento da empresa, né? Eu acho que eu até falei umas 2 lives atrás, ou uma live atrás, sobre o meu sogro, né? Que é um funcionário dele faleceu dentro da empresa dele. Ele não tinha seguro contra os funcionários, na empresa ele não tinha seguro, ele teve que desembolsar 500 mil reais de indenização para a família do rapaz. Né? Então, isso com certeza, se tivesse seguro, ia demorar muito tempo até dar esse valor do seguro que ele tem que pagar. Então, a vida inteira, ele ia fazer tudo quanto é seguro e não ia dar... Nunca. Não ia. A gente toma bastante cuidado lá por causa disso. Algumas coisas a gente aprendeu, né, na ruim, assim. E outras coisas que a gente comprou no nosso nome pessoal, eu e o Fernando, que aí a gente teve que integralizar como capital, alguma coisa dessa maneira, passar para a empresa, fazer a carta de doação para a empresa, porque senão não tem as coberturas, realmente, né? Então fica complicado, porque a gente tem seguro dos notebooks, seguro das ferramentas, seguro da empresa, é uma série de seguros. E aí, gente, uma coisa, não são tão caros. Fala, tô ferrado tudo. Não são tão caros. Às vezes a gente acha que é muito mais caro e não é tão caro. Acho que o seguro mais caro que a gente paga é de carro. O resto de seguro, você fala, porra, eu já pago de carro. São menores os valores, tá? E aí, de acordo, a gente vai comentar lá na frente, mas pesquisa. Aproveitando que o pessoal fala, vendendo R$300 uma instalação, de novo, você não paga suas contas, você não compra ferramenta e não faz um seguro. Então, tem que pôr o seguro nos custos. Os nossos seguros estão nos nossos custos. Aproveitando que a gente estava conversando de seguros, nessa questão, a seguradora, ela só faz o seguro para as ferramentas que fica dentro da empresa ou aquela que a gente usa no dia a dia dos carros, que está na rua com a gente? Os equipamentos móveis já é a aceitação um pouco mais restrita, porque você está expondo o risco, né? Então, você tem um manuseio do equipamento. Agora, os equipamentos que estão vinculados diretamente, que ficam dentro do local, né, do escritório de vocês, que tem ali um local que não tem como locomovê-la, a aceitação daquelas máquinas, inclusive ela entra na cobertura de seguros, no seguro empresarial, tá? Então, equipamentos que requerem uma locomoção, a aceitação é um pouco mais complexa. Tá? Mas é possível fazer uma defesa, tentar negociar com a companhia, explicar ali o modus operandi da empresa, de repente com uma cláusula particular, do prêmio ali que de repente pode estar sendo agravado com uma cláusula particular, como que é utilizado, especificando isso para a companhia, de repente pode haver um cenário positivo aí a favor da cobertura. O Alan fala bonito demais, né, gente? Vamos traduzir. Tecla SAP agora. Nossa, vocês falam que eu falo bonito? Olha esse cara, mano. Agravar o prêmio. Gente, vai ficar mais caro o seguro. Então, isso, agravar. Você vai tentar negociar. E é antes, não é depois que aconteceu, depois que roubaram a ferramenta. Na hora que você vai procurar o seu corretor, falar, olha, Alan, seguinte, eu tenho essa ferramenta aqui, eu queria incluir no seguro essa ferramenta. Ele, mas seu seguro ia ser 1.500, por causa dessa ferramenta aqui, ela vai ser 2.200. Um exemplo. Então, agravar o prêmio, isso daí. Isso, desculpa. Eu falei muito no tecnês, né? Perdão. Ajuda nós, velho. Desculpa, então agravar o custo é pagar um prêmio adicional, uma taxa adicional
para que você tenha a cobertura de um determinado item que você queira incluir na apólice. Fala prêmio, a gente acha que está ganhando alguma coisa, não tá ganhando. Todo mundo, mas é o Tecnis, eu peço isso, mas eu vou falando de valor. Olha os comentários aqui, como a gente nunca... Do Guilherme Soares. Sempre me preocupei em proteger meus colaboradores e acabamos recebendo para dentro de casa. Meu filho faleceu comigo, infelizmente, no momento de lazer. Sofreu acidente e veio a falecer e recebemos. Aí ele até aqui, ó. Tive que pagar tudo após a morrer meu filho, mas após tudo isso recebemos. E a gente nunca conta, né? Uma vez o meu tio, a gente estava numa viagem e tal, e a gente tava falando de seguro, que ia fazer mais um seguro. Ele falou, não, mas você tem 2 seguros, vai fazer o segundo seguro de vida pro seu filho? Aí meu irmão falou, não, ele vai fazer o terceiro, velho. Porra, mas você se preocupa demais. Sim, eu não sei, né? A gente aqui garante, né? A gente trabalha 16 horas por dia e garante. Mas a falta, né, que a gente pode fazer pro filho, como que vai fazer? E, de novo, não são coberturas muito boas e não são valores absurdos, gente. Não são. E tem vários perfis, várias companhias, vários modos de fazer. Pegando o gancho do que o Rodrigo está falando, vocês me dão licença, é assim, o seguro de vida é o único produto no mercado que você pode ter quantos você quiser. Independente seja CPF ou CNPJ, você pode ter várias seguradoras. Tanto quanto você puder suportar e caber no seu orçamento, você pode ter. É tranquilo. As formas de contratação, ainda mais para a empresa, os custos, tem 3 formas de contratar. Você tem o global, né, o capital global que você atende para toda a empresa, você vai ficar informando quem está entrando e saindo. Se a empresa não tem muita entrada e saída de funcionário, você fecha ali um capital global do número X de funcionários e vai atender todo mundo, inclusive sócios, né? Você tem ali o capital uniforme, que normalmente é o mais contratado, que você faz através da convenção coletiva. Quando vocês fazem através da convenção coletiva da categoria, vocês nunca erram, tá? Inclusive protegem vocês de eventuais ações trabalhistas que vocês venham ter, né? Você fala, olha, excelência, tá aqui, ó, eu paguei de acordo com o que manda a convenção, né? Nem mais, nem menos. E isso favorece vocês juridicamente, tá? Isso traz ponto positivo. O juiz enxerga isso dentro da jurisprudência de uma forma muito bacana, tá? E você tem o capital escalonado, que você faz por múltiplo salarial, ou seja, quando você tem uma empresa e você tem muitos funcionários, você acaba multiplicando e fazendo 12 vezes, 24 vezes aí a necessidade. Ô, Alan, o Michael fez a pergunta, eu entendi do jeito, e você respondeu, tá, mas para ser mais específico, assim, eu trabalho como refrigerista, eu não tenho CNPJ, eu tenho CPF. Eu posso fazer seguros? Esses seguros vão me resguardar como CPF? Tá. Alguns produtos conseguem fazer por CPF, outros não. Aí, se ele puder perguntar qual o produto... Responsabilidade civil. Por exemplo, eu tô lá. Aí eu não tenho CNPJ. Aí eu tô lá fazendo um trabalho. Eu tenho seguro... eu consigo... Eu nem sei se eu tenho seguro. Eu consigo fazer um seguro de responsabilidade civil, que é o que protege na obra lá. As atividades dele. Só tendo CPF, ou eu tenho que ter um CNPJ? Você tem que ter o CNPJ. Aí, gente, ó. Eu fiz de propósito a pergunta, tá, gente? Tem que ter o CNPJ. Por quê? O produto de responsabilidade civil em locais de terceiros, ele é um produto de linha financeira. Ou seja, você paga ali o seguro para que caso o terceiro venha te acionar, né, automaticamente está vinculado com a cobertura contratada e está pagando para esse cliente que você fez um contrato. Você tem ali um contrato. Normalmente, contrato você nunca faz com o CPF, você faz com o CNPJ. Então, responsabilidade civil está vinculada ao CNPJ. Lembra que eu falei do KNAI? O KNAI é a atividade em questão que está sendo analisada. Então, gente, olha como é importante você abrir sua empresa, você formalizar sua empresa, mesmo quando é só equipe, mesmo quando é só você, tá bom? É muito importante, você se resguarda mais. Aí você vai pagar lá 80 e poucos, acho que R$90 agora, volta de R$90, gente, por mês. Rodrigo, é caro, então cobra mais. Aumenta R$50 a sua instalação, aumenta R$90 a sua instalação. Você vai conseguir pagar com muita sobra, gente. E não vai matar, pode ter certeza, hein? Mas isso é uma outra discussão, hein? A gente já trouxe advogado semana retrasada, eles pediram uma pessoa de seguros, né? Foi 2 semanas atrás que a gente decidiu durante a live. Daqui a pouco a gente vai trazer alguém de contabilidade também. Boa. Rodrigo, aproveitando que você deu o gancho aí de R$90, Alan, por favor, qual que é a média percentual que a gente utiliza para um seguro cobrado numa obra, de uma responsabilidade civil? Eu tenho uma obra de R$50 mil. Dá para mensurar isso, mais ou menos? Tá. Só para a galera da audiência ter uma noção que não é caro. Tá. A gente tem 2 cenários aqui, tá? A gente está falando de 2 produtos. A gente está falando do RC Obras,
e nós estamos falando do responsabilidade civil em locais de terceiros, tá? Você tem dois cenários. O RC Obra você pode fazer não por 1 ano de vigência, você pode fazer pelo período da obra, certo? Então vamos lá, se a obra vai demorar 3 meses, você vai colocar o início da vigência, quando você vai colocar o pé na obra, até o dia da saída. Então ela vai te cobrir, que a gente chama isso de prorata, né? Período, prazo curto. Então você pode pedir para o seu corretor, olha, cota para mim, eu vou assumir uma obra em tal lugar, e a obra vão ser 3 meses, e eu preciso disso de cobertura. Ele vai apresentar para você uma cobertura de 3 meses no decorrente da obra. Acabou a obra, acabou o seguro. Tá? O outro cenário é você ter uma pólice vigente que venha abranger toda a sua carteira, toda a sua obra no decorrer da vigência, que é o responsabilidade civil em locais de terceiros. Que esse é o mais aconselhável fazer, porque você já fica protegido no ano inteiro. E ali você tem coberturas mais abrangentes, você já atende todas as obras que você atende na sua carteira, e aí você já fica protegido, só vai se preocupar disso daqui a 1 ano. Então, quando você fala de RC Obra, vai depender muito daquilo que você vai executar, aonde vai ser a obra. O endereço conta. Fica um pouco mais caro? Fica. Eu até separei uma pólice aqui de um cliente meu, que ele atua com instalações e serviços técnicos, que é muito parecido, eu acho, com o KNAI de vocês. Aqui, um seguro total, por exemplo, com capital segurado de 2 milhões, ele está pagando, ele colocou quantidade de prestadores, que é de 11 até 50, tá? Ele está pagando um prêmio líquido de R$ 2.361,31. É em isso. 6 vezes sem juros. Eu pago. Tá? O pessoal perguntou aqui. Eu ia falar. Já tá puxando até pergunta aqui para mostrar. É isso. Um amigo aqui pediu a noção do responsabilidade civil. O Edu, vamos até voltar. Edu, eu vou deixar uma coisa muito clara para você. Eu não sou o corretor é o Alan, tá? Mas o seguro, igual o seguro de carro, vamos lá. Quanto que é o seguro do carro? Quanto você pagou, Michael? Vou pagar a mesma coisa? Não. Por quê? O perfil da pessoa, idade da pessoa, tempo de habilitação, o CEP, você entendeu? Então muda muita coisa. E esses outros seguros vai mudar de acordo com o seu perfil também. Então a cidade de cada um, vou te falar, o bairro que cada um está dentro da cidade muda, o número de funcionários, o tipo de atividade, o valor de obra que você trabalha, o valor de faturamento que você tem. O Alan vai falar muito, muito detalhado. Eu estou falando um pouquinho da nossa experiência. E a gente paga ali por volta de R$ 2.000 ano por um seguro de 1,5 milhão de cobertura, cara. Ah, Rodrigo, mas 2.000 é caro. Divide em 6, divide em 12, vai ser mais caro, vai ter juros, lógico, tal. Mas caramba, 1,5 milhão. Cara, você de repente não precisa falar, Rodrigo, mas eu pego obra de 100 mil. Legal, então você vai fazer um seguro de 100 mil. Vai sair estupidamente mais barato, né? Então aí tem que ver com o corretor. E aí tem várias companhias também. Tem companhias e companhias e companhias, né? Pega um corretor que você confia, um cara honesto, que vai te indicar o melhor serviço, não a melhor venda para ele, vai te indicar a melhor cobertura para você. Né? Eu acho que isso é importante. E agora, quanto que vai ser de ferramenta? Eu tenho seguro empresarial lá, que dá quase 3 mil, é um pouquinho mais. Por causa das máquinas que tem na empresa, por causa dos ferramentas que tem na empresa, computadores, tal, entendeu? Então, esse eu aprendi da pior maneira, né? E aí tem seguro, que segura os notebooks só dentro da empresa, tem seguro que segura os notebooks quando está em cliente também, fora da empresa, você entendeu? Então, é muita coisa. Quanto é, Rodrigo, que o Du perguntou? Então, vai variar de acordo com cada perfil. Vai ter empresa que vai pagar mais, empresa que vai ter que pagar menos, e de acordo com tudo isso que a gente pode falar, né, Alan? No meu caso, né, roubaram o meu notebook e o meu era só para dentro da empresa. Você acionou o seu seguro empresarial, que estava coberto. Não, mas o notebook era para estar na empresa, né? E aí o meu estava na rua. Entendi. E até assim, a gente tem o seguro para todas as obras. Mas, Alan, tem alguns clientes que me pedem seguro específico da obra, mesmo tendo uma responsabilidade civil grande, que cobra o valor da obra, ele quer um seguro especificamente para a obra. Legal. Aí, 2 coisas. Eu coto esse seguro da obra e ponho no custo do meu preço, tá, gente? Agora, Alan, ele pode pedir isso? Pode. Tem uma modalidade do seguro de responsabilidade civil que chama-se contratação de responsabilidade civil locais de terceiros para contrato específico. O que significa? Ele quer receber a apólice a qual esteja mencionando que ele é o beneficiário de qualquer coisa que for acontecer nesse período da obra.
Então, não é uma apólice abrangente que você está fazendo para atender a sua carteira toda. Ele quer um seguro específico para atender o período que você estiver atendendo ele, com uma cláusula beneficiária dizendo lá, ó, ele é o segurado da obra, colocando ele para atender um contrato específico. Inclusive, você tem que mandar o contrato para a seguradora, para ela poder avaliar e mandar a cotação condizente para atender aquela respectiva obra. Meu, tá sendo tanta pergunta boa. Gente, vai perguntando, eu tô favoritando aqui, tô subindo umas já. Daqui a pouco a gente vai subir mais aí. Tá? Alan, o Bessa fala aqui das franquias, valor de franquia, cara, como que funciona? Porque eu já peguei pegadinha do malandro. Fala aí, depois a gente fala a pegadinha que a gente caiu. Franquia, assim, para cada produto aplica-se uma franquia, né? Quando você fala de seguro empresarial, então a gente tem 3 modalidades de contratação do seguro. Você tem as coberturas básicas, depois você tem as coberturas adicionais e você tem as cláusulas particulares. Até me fizeram uma pergunta, acho que foi o Daniel que colocou lá no grupo, perguntando sobre troca de placa. É isso, né, Daniel? Isso. É uma condição particular. Então, por exemplo, se a sua empresa ela tem a expertise, ela instala, faz todo o processo de aplicação, mas ela é experiente naquele processo, pede para o corretor fazer, olha, eu lido com muita placa, de 100% da minha operação hoje, 80% é placa. Então, se amanhã ele vai lá, bate o dedo, bateu a ferramenta, aconteceu alguma coisa, é uma placa de 2, 3, 4, 5 mil reais, né? Está especificado no contrato. Ô, corretor, por favor, pede para a seguradora colocar com uma cláusula particular, né? É um detalhe da operação. Então, você tem que perfilar a tua operação e trazer isso para o mundo do seguro. Então, esse é o detalhe, é você conhecer o teu cenário e aplicar isso para o seguro. Então, acima de tudo, é possível fazer, contanto que haja o profissional corretor aí atuando de frente para atender as necessidades de cada um de vocês. Beleza. Né? Porque, por exemplo, vou dar um outro exemplo, cada um tem a sua especialidade, né? Às vezes tem um que é na parte de tubulação, tem outro que é especialista na parte eletrônica. Então, você vai sempre botar uma ênfase maior para aquilo que você é especialista, porque o seu risco é mais recorrente daquela atividade específica. Então, quando você traz isso à luz para a seguradora, ela acaba entendendo o seu cenário e melhorando ali um pouco mais a cobertura do que você tem específica para aquela demanda. O Maresia tem que especificar bem, que o homem só mexe com a adega de vinho. Esse dia estava mexendo com os vinhos de 30 conto, 20 conto, rapaz. Eu ia falar à tarde e esqueci de pôr essa pergunta pro Alan. Pode perguntar, gente. Bem lembrado, Beto. Gente, eu tô tranquilo. Vocês podem fazer pergunta que às vezes fugiu do escopo, que vai lembrando agora, porque seguro é uma coisa que vai trazendo. Pode perguntar. Tudo bem. Quiser responder depois. Maresia, quando acontece os acidentes, é nas garrafinhas de vinho de 40 conto, 50 conto? Não, né? Nunca, Beto, nunca desse jeito. Mas assim, graças a Deus, nunca aconteceu de quebrar uma garrafa. Porque a gente tem um cuidado, a hora que vai fazer o serviço dentro da adega, se tiver alguma coisa, a gente tira tudo, remove tudo, para ter um cuidado. Né? E eu acabei de responder aqui, o Marquinhos está na audiência com a gente aqui, ele mandou assim, quarta-feira a gente vai fazer a adega. E a adega com esse cliente, cara, não entra 2 pessoas dentro da adega. É bem pequenininha. E assim, o cara tem uma quantidade de vinho muito grande, ele tem algumas coisas no chão. Se você derrubar uma garrafa daquela ali, o prejuízo é muito grande. Vou fazer um gancho do que você está falando. Então, você trabalha na parte de refrigeração, mas você é especialista nessa parte de adega. Sim. Quando a gente fala de adega, a gente fala de vinhos caros, né? É específico o perfil de cada cliente. Nada impede você chegar para o seu corretor e falar assim, olha, eu atuo, então eu quero uma cláusula particular, eu quero algo diferenciado, porque se eu tiver lá, eu quebrar um vinho, acontecer alguma coisa, está coberto. É uma perda financeira. Aí você fala, como que você repõe isso? Tem uma cobertura, porque, na verdade, o RC, de prestação em locais de serviço, ele é um produto à base de ocorrência. Então, ou seja, vamos imaginar que aconteceu lá um acidente no exercício ali, só que você tem que ter o reconhecimento do serviço, tá? A ordem, tal, que a seguradora vai te pedir isso num eventual sinistro. Fui lá, quebrei o vinho do cara custa 10 mil reais, né? Um exemplo, é uma condição particular na sua pólice. Vai pedir os orçamentos desse vinho para repor para o cliente, vai mandar as 3 notas fiscais para a seguradora, ela vai aprovar o orçamento e vai repor o vinho do cliente. Você entendeu?
Então, por isso que é detalhe de cada um. É uma particularidade da empresa, do que é especialista, do que sobrepõe vocês ao mercado. Isso é importante. Aí a gente entra numa situação, eu fui com o Rodrigo numa garrafeira, o nome correto lá que ele usa, garrafeira. E o cara tem um vinho do Porto de 1908. E aonde você acha outro? Na ponta da prateleira para qualquer um derrubar. Isso que é o pior. Vários. Não, é uma zona, mas acho que é até parte do clichê da decoração, de ficar, do envolvimento. É uma zona garrafeira. É uma adega, chama garrafeira aqui em Portugal. Fala aí, Marizia, quantos vinhos caríssimos ali? 1.000, 2.000 euros, 3.000 euros. E assim, ele tem um vinho do Porto eu nem de pego, 1908, né, Rô? Aquele lá que a gente viu. 1908. Mas ele tem um de 1.800 e pedra. Mas ali, acho que aquele que a gente estava vendo era de 1908, o vinho do Porto. E deixa eu abrir uma aspas para vocês, que é muito importante. O RC, ele te cobre não apenas na questão de reembolso, de reposição de um bem, daquilo que você fez quando estava executando o seu trabalho. Normalmente é extrajudicial. Se o cliente te notificar posteriormente, que às vezes você não ficou sabendo, foi um colaborador lá que chegou, olha, quebrou um vinho, mandou um e-mail. Mandou um e-mail, você já pode mandar para o teu corretor para abrir o sinistro. Tá? E a seguradora vai te dar todas as diretrizes através do seu corretor de como ter que prosseguir para poder repor o bem daquele cliente. Vamos imaginar que mesmo você repondo, o cliente se sentiu melindrado e resolveu processar a sua empresa. Dentro do RC, você tem cobertura de custos de defesa advocatícias, que você pode contratar um advogado, e a seguradora vai te cobrir o advogado. Olha que legal. Você entendeu? Inclusive, você tem o cenário também de despesas de salvamento e contenção de sinistros. O que é isso? Normalmente você teve uma ação de salvar, você segurou algumas garrafas, ou você segurou um relógio caríssimo, você teve ali o cuidado para que aquilo não trouxesse um dano. A seguradora te reembolsa se você fez o processo de salvamento, né? Se você ajudou, pagou do bolso da sua empresa, ali algo para poder reparar ali, ou minimizar o dano daquilo. A seguradora te reembolsa esse dinheiro. Mediante a nota fiscal, tudo certinho. Entendi. Então, você vê, é uma proteção que no momento inusitado você tem ali a cobertura, atendendo o perfil e analisando o CNPJ de cada um e da prestação que é feita. Ainda em refrigeração. E você trabalha muito com transportes, eu vi no seu Instagram, né? Atuo com transportes, sim. Igual, tem as câmeras frias, deve ter os containers refrigerados também. Não sei se você faz seguro disso. Sim. Aí o Marizia, por exemplo, o Marizia tem um contrato lá que ele tem que fazer a câmera funcionar em 24 horas. Ele já foi sábado, 40... Que é isso? 4 horas. 4 horas. Tá. Um exemplo. Aí o Marizia foi lá, ele tem esse contrato que ele tem que fazer a câmera funcionar em 4 horas, só que é um compressor XPTO que demorou 10 dias para vir. Nisso, o cliente perdeu 20 toneladas de carne, de camarão, de salmão, tal. E ele vai querer cobrar de você, porque você fez o seu contrato de manutenção, que você ia manter a coisa rodando lá. A seguradora cobre isso também? Esse entra também? Se comprovar o dano, sim. Se houve o dano e trouxe um prejuízo para o cliente, é um dano da atividade dele. Está coberto. O cliente vai acionar ele através de um e-mail, ou vai acionar extrajudicial, que a gente chama por e-mail, ou vai formalizar através do advogado dele, dizer, olha, você trouxe um prejuízo aqui, eu tive uma perda de carga de não sei tanto, você não cumpriu com o seu contrato, a seguradora está ali, na hora que ele acionar o sinistro, vai entender o escopo da operação dele, entender o que foi que aconteceu, abrir o sinistro, pedir os documentos pertinentes e tentar chegar no acordo com o cliente. Olha, vamos reembolsar tanto para o senhor aqui, o senhor está coberto nisso, né? Houve o equívoco profissional aqui, ele vai estar coberto. Não tem problema. Outra coisa, aí de várias maneiras. Inclusive, desculpa, nesse caso, eu aconselho você, Marizia, antes de ter uma pólice abrangente, para atender esse cliente, pede para o seu corretor uma pólice de responsabilidade civil específico para atender esse cliente, para que não caia na sua carteira como um todo, entendeu? Olha, legal. Então, porque você cria uma pólice diferenciada só para ele. Olha, tá aqui, eu tenho uma pólice, né? Não precisa falar para ele que você tem, tá? Porque isso é sempre um coringa na sua manga. Se ele souber que você tem, ele vai estar sempre achando que tem que tirar dinheiro, entendeu? O cara vai queimar o compressor, ele vai cortar isso, guarda, deixa ali. Olha, a gente tem um cliente, cara, que qualquer compressor que queime, ele fala assim, eu vou acionar a seguradora.
Aí, assim, é problema mecânico, ele quer que a seguradora pague. Eu falei, cara, a seguradora não vai pagar. A seguradora paga problema elétrico, mecânico não. Ou eu estou equivocado? Mas esse seguro é de quem? Esse seguro Do cliente, do próprio cliente, não nosso, é dele. Ele quer acionar a seguradora dele para restituir o valor do compressor, do equipamento. Pagar o conserto do equipamento. O princípio do seguro, ele tem que ser incerto. Quando ele passa a ser certo, não precisa ter seguro. Né? Então, aí a gente vê o vício do segurado, né, nesse contexto. Ele quer entuchar, né, essa falta de programação, de cuidar, de fazer a manutenção preventiva. Ah, vou jogar nas costas da seguradora, ela paga. Isso acontece muito nos casos de queda de energia, temporais que tem incidência de raios. Eu acho que você já está acostumado a isso aí. O cara já pergunta logo, já quer logo um relatório de dano no equipamento, se é compressor ou se é placa. Ele já quer isso justamente para acionar as seguradoras. E eu acho que acontece muito, por exemplo, hoje com todos esses sistemas eletrônicos que as empresas distribuidoras de energia têm, elas conseguem mapear onde teve esse surto de energia. Então, o cara coloca lá no endereço e fala, aí, rapaz, não teve ocorrência nenhuma de surto, de queda de raio na sua região, no seu endereço aí. Por quê? Evita fraude, Daniel, evita fraude. Voltando à questão da câmara frigorífica, tem um caso de um cliente, na verdade não, era um embarcador do meu cliente, de uma transportadora, que ele só foi com o cavalo pegar a carreta e levar de um ponto para o outro. Só que aconteceu, teve a baixa da refrigeração da carreta, e aí ele quis jogar a responsabilidade da carga, né, em cima do seguro do meu cliente. Na hora eu neguei, nem mandei para a seguradora. Tá negado. Porque é condição geral. Como uma carga esporádica, que não fazia parte do escopo do meu cliente, e aí automaticamente não vai ser negado. Quer dizer, o que a refrigeração... Ele foi lá, engatou o cavalo e foi. Quer dizer, se a carga teve baixa, não é um problema do caminhão, não é um problema do cavalo. Eu falei, pode procurar seus direitos, que aqui tá tudo certo. Ele procurou? Sempre é culpa do refrigerista. Geralmente eu falava que era culpa do ar-condicionado, né? Agora eu falo que é do refrigerista. Mas chama sua atenção, Maresia, atenção com esse contrato aí, viu, meu amigo? Sim. A gente já tem um pouquinho de noção do que é. Inclusive, na semana passada, a gente estava com o pessoal da parte elétrica e eu até comentei isso na nossa reunião. Por isso que as companhias de distribuição de energia estão usando o sistema DPS. É para identificar se realmente teve a queda ou não. O DPS, ele danifica de um jeito que tem que fazer a substituição, né, Marisa? E eu tive no último intermodal, chamando a atenção dessa questão da carga refrigerada, eu estou muito nesse meio de transportes aí, e eu vi lá um sistema de um caminhão refrigerado que agora está com inteligência artificial. Você deve conhecer isso melhor do que eu, né? Então, ou seja, ele faz a leitura em tudo que acontece, no caminhão vem a pessoa, faz a leitura e vê o que aconteceu, onde foi abaixo, o que aconteceu, né? Para isentar essa responsabilidade, às vezes, da transportadora que entra só com o cavalo, e não tem nada a ver com a carreta em si. Então, vai minimizar. Mas vou te falar, aqui entre a gente, até para seguro de carga refrigerada, as seguradoras correm, porque é difícil. E quando tem, a taxa é lá em cima do transporte, não é barato, não. Outra pergunta da Carla Regina, não sei se ela é a Carla Contadora. Então, para poder receber um seguro de terceiros, preciso ter um contrato de serviço para executar de cada cliente? Ou uma ordem de serviço simples? Então, assim, aí eu fui lá, tanto na parte que, no obra grande, ou no martelo que caiu no chão, eu tenho que ter uma manutenção, fazer uma limpeza e queimei o aparelho da cliente lá. Eu tenho que ter um contrato, eu tenho que ter um orçamento, eu tenho que ter uma aprovação, provar que eu tinha formalizado esse serviço com a cliente. Sim, você tem que comprovar o vínculo, mas acho que ela está perguntando, confundindo com o questionamento, com a orientação que eu estava passando para o Maresia, sobre ter um contrato específico de um determinado cliente, que requer um pouco mais de um olhar crítico, né? É tirar ele do bolo, né? Então, é um cliente que ele dá muito mais reincidência para ele. Então, ter uma pólice específica para esse cliente é uma situação. Você falou que ela é contadora, certo? É isso? Talvez seja. Se ela for contadora, até fazendo uma informação anterior, vocês tinham perguntado sobre o RC. O RC, o Responsabilidade Civil, quem pode contratar só por CPF,
são profissionais liberais, contador, médico, engenheiro, arquiteto, né? Porque às vezes eles atuam de forma individual, sem ter um CNPJ, tá? Agora, no caso dela, se ela for contadora, ela pode contratar de uma forma abrangente, que atenda a carteira dela toda. Lembrando que, como que é precificado o RC? Pelo seu volume do seu patrimônio, sempre, tá? Então, ela deve ser um CNPJ. Quanto que ela fatura com aquela carteira? Ela tem um faturamento de 1 milhão. Então, a seguradora entende que 1 milhão de responsabilidade dela, ela precisa de uma cobertura específica que cubra esse 1 milhão. Ela não vai contratar uma cobertura de 100 mil, né? Então, por isso que, ano a ano, conforme você vai tendo o aumento do seu giro, da sua carteira, aumenta o faturamento. Você faz o aumento através de endosso. Pode acontecer de você pegar uma obra e dar uma explosão aquele mês, aquele ano? Pode. Mas essa explosão, ela continuou, ficou de forma contínua? Então, a de 1 milhão foi para 2. E 2 foi para 3. Então, aumenta. Quanto maior sua responsabilidade, maior é a importância assegurada. Uma coisa acompanha a outra. E aí, muitas perguntas, a gente falou, mas vamos até chamar atenção. Boa noite, bom. amigos. Renan aqui da Maxtech. Você faz seguro de uma obra específica? Mesma pergunta do Valdir. Faz seguro de uma obra específica? Faz. Retomando ali o que eu já havia falado, obrigado pela pergunta de todos aí. Existe o cenário de você fazer o RC Obras, né? Que é aquilo que eu falei. Você pode contratar, colocar isso no teu custo, né? Quanto tempo é a obra para instalação? São 3 meses. Pede para o seu corretor cotar. Eu quero uma RC Obra para aquele endereço, para aquele local, durante 3 meses. A vigência vai começar do dia 1º de julho até dia 1º de setembro. Então, essa policy específica vai acompanhar aquele contrato, aquela obra em si. Nesse período, né? Nesse período. Acabou a obra, acabou o seguro. Acabou junto. E uma pergunta de pendurador man e Alan. Esse RC, ele me atende, por exemplo, naqueles canos que a gente fura em apartamento, que traz um prejuízo. É um dano involuntário, né? Você não furou então, o cano porque... eu não tenho o que fazer, né? Mas eu vou dizer, Alan, que eu tenho um ajudante que o martelete dele é bem intencional, rapaz. Ô, menino, o menino cega o olho e vai que vai. Eu vi que na hora que o Alan falou do seguro de indenização, se o cara morrer, seu olho fez desse tamanho. Você até sorriu, Bessa. Não pensa no moleque. Não pensa em coisa, não. Se você voltar depois da live, ajudantes do meu Brasil. O Bessa sorriu. Na hora que Ajudantes. ele matar o moleque, não. Ele pode indenizar se ficar nada do bolso. É que eu falei da verba rescisória, aí ele deu um sorrisão quando eu falei da verba rescisória. Eu vou ser crucificado pelo Sindicato dos Ajudantes do Brasil e eu quero dizer que eu amo vocês, que eu não consigo trabalhar sem vocês. Mas o melhor de tudo foi o pendurador man. Adorei. Pendurador man. Agora, só respondendo com mais precisão sua pergunta, Daniel. Aconteceu? Pô, beleza, você vai fechar o registro, vai chamar o responsável pela obra, enfim, vai chamar uma empresa, vai informar o seu corretor primeiramente para abrir o sinistro, precisa de pelo menos 3 orçamentos, né, para mandar para a seguradora, aí ela vai falar para você, olha, fecha com esse. E aí, automaticamente, porque essa empresa vai ter que emitir uma nota fiscal para a seguradora, ela não vai pagar para você, ela vai pagar para a empresa para executar ou fazer o reparo desse cano. Por isso que você não tem que pôr a mão no bolso, porque a sua pólice vai te salvar na hora, entendeu? Eu vou dar 2 exemplos reais, tá, Bessa? Exatamente nisso que você perguntou, exemplos que eu passei. Um deles é o que eu comecei a comentar lá no Instagram e não terminei. Falei que ia terminar aqui. A gente manchou na época que a gente usava umas químicas mais fortes, não drogas, mas umas químicas mais fortes para fazer limpeza, antes do Air Shield na nossa vida. A gente foi, lavou com a bolsa coletora, bonitinho. Na hora de jogar na pia, no tanque, lá na lavanderia da mulher tinha aquela pedra, 9.800, quase 10 mil reais. Manchou, o fundo do balde manchou a pedra. Então a pedra custava, entre instalação, tudo 10 mil. Tive que dar 3 orçamentos, só que a minha franquia era de 2.700, de 2.700 reais. Então valeu, eu paguei 2.700 reais e a empresa foi lá e pagou uma armoraria. Beleza, bem, a seguradora pagou uma armoraria, não dá o dinheiro para mim. Aí de furar um cano. Você furou o cano, tal. Você não vai gastar 2.700 reais para arrumar esse cano. Então, você não vai acionar o seguro. Você vai fazer por sua expensa. Por exemplo, a gente foi lá, infelizmente, a gente pegou um serviço porco pra caramba, de um dreno que estava saindo numa mangueira de aquário, desse tamanhozinho. Mangueirinha 3/8. Muito menor. Pode ser. Vai. 3/8, mas não dá. Eu acho que é isso, Marizia.
Acho que 3,80 passava mais água. E tava É que dentro... o dedinho do Rodrigo é quase meia, ele tá meio É fofinho. ridículo, Bessa. E os caras estavam assim, aí a água voltou pela frente. Aí tiramos, depois não encaixou legal, vazou. Estragou o papel de parede do cara. Nossa Ainda bem que já é um Senhora. cliente de vários negócios, nossa, tal. Aí eu gastei quase R$ 2.000 para pintar o quarto, que a gente tirou. Ele foi muito legal ainda. A gente tirou todo o papel de parede que ele tá vendendo no apartamento. Então, assim, eu tive que fazer o dreno do cara decentemente. Eu só cobrei a manutenção. Eu só cobrei a limpeza. Tive que fazer o dreno do cara. Tivemos que tirar todo o papel de parede e pintar o quarto inteiro. Ainda bem que ele não pediu para repor o papel de parede. Senão, provavelmente, eu ia acionar o seguro. Mas gastei lá R$ 2.000. Então, gente, aí eu não acionei o seguro. Porque a franquia do seguro eu ia pagar R$ 2.700. Então, como saiu menos de R$ 2.700, eu não acionei o seguro. Então, tem isso daí. Às vezes não é um cano furado, a não ser que você fure um cano e a água vá para o prédio e queime o elevador, né, Bessa? Aí você vai acionar. Mas se for Então, só coisas pequenas, um piso, alguma coisa assim, você tem que ver muito bem o seu seguro e a sua. Meu Deus, eu acabei de falar. A franquia. a franquia. Franquia, obrigado, Marizia. A sua franquia, né, Alan? Porque eu vejo Isso. muito essas pegadinhas, né, Alan? É assim, É. você tem lá o seguro da Porto Seguro, uma companhia famosa. Aí, numa corretora, o mesmo seguro, para o mesmo carro, para o mesmo perfil. Uma tá cobrando 2 e a outra 3.000. Você vai fechar qual, Bessa? Mesmo a de 2.000. Ele vai Só fechar que de 3, a ele é 3.000, burro? a franquia era R$ 3.000, e aqui você pagou 2.000, a franquia é R$ 8.000. Quanto menor o prêmio, maior a franquia. Eu vejo pelo menos no de carro. Não sei se é sempre assim. Boa. Mas um O detalhe, Alan vai ser. pegando o gancho do que você está falando, Rodrigo, 2 pontos importantes que eu vou chamar a atenção. O que você fez no cliente, mesmo se baseando na questão da franquia, é o fato que o que você fez foi despesas de salvamento e contenção de sinistros. Então, você conteve um risco, você foi lá e pagou do seu bolso. Você imagina se o cliente fala assim, não, eu acho que não ficou bem feito. Eu vou arrancar o dinheiro dessa empresa. Ele vai lá, aciona o advogado dele contra a sua empresa. É aí que a apólice entra em ação. Porque você vai pegar tudo isso e falar assim, excelência, eu paguei do meu bolso, eu fiz tudo certinho, eu fui um bom profissional, eu conduzi, eu fiz os reparos devidos, paguei, tá aqui as notas, tudo bonitinho, tal, não sei o quê. Né? Então não tem o que reclamar. O que ele está pedindo? Dano moral? Dano moral, hoje ninguém mensura dano moral. Como é que você mensura dano moral? Isso já caiu na jurisprudência, isso não tem mais. Então, tá aqui, eu fiz. Você acha que o juiz olha pra cara dele e fala, amigão, você quer o quê de dano moral? 10.000? 9.000? É sério mesmo? Vai perder a ação. Porque esse o que você fez é o fundamental. Você. Legal. Agora, Deu um outro assistência. ponto. Um outro ponto fazendo. Agora eu vou fazer o 180. Se fosse algum dano que tivesse provocado no evento, lá nesse local que o Rodrigo deu como exemplo, numa empresa, e aconteceu, parou a empresa. Parou. Por causa dessa instalação ou de alguma coisa. Cara, você parou a movimentação da empresa. A empresa está parada 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela está deixando de ter recurso. No dano, no RC de prestação de serviço, em locais de terceiros, você tem perdas financeiras e lucros cessantes. Lucro cessante. Quando o cliente entrar com ação contra você, no sentido assim, você não precisa nem entrar com ação. Fala, minha empresa está parada 2 dias. Você não resolveu a questão, está parada 3 dias, 4 dias. Você pode acionar a apólice, que você vai estar coberto, por exemplo, nesse aqui que eu te falei de 2 milhões, na cobertura básica, de ressarcir o cliente por causa do exercício da sua profissão. Caramba. Aí, Marcos, Você entendeu? Nunca desarmou o diretor geral da firma lá, rapaz. Entendeu? Quem nunca? Então, isso por causa de R$2.300, R$2.400, a seguradora falou, não, daqui eu vou pagar para o teu cliente para você não ter dor de cabeça. Boa. Entenderam, amiguinhos? Entenderam a importância? E o Rodrigo já vem falando isso aí, ó, meses atrás já, né? Para quem acompanha aqui o Fala Refrigerista, ele já vem falando muito isso aí, ó. Eu hoje, entendo, vendo Michael. a live com o Alan, a gente percebeu da importância de ter um seguro. Eu entendo, sabe por quê, Michael? É assim, o seguro ainda pra gente é um mercado muito desafiador. Eu tenho 23 anos, né, de mercado. A Mercocards, eu já tenho um tempo e sou especialista, inclusive, de RC no âmbito internacional, fora do Brasil. Então, assim, lá fora, por exemplo, vou falar Paraguai e Argentina, que é o produto que a gente opera de fronteira, eles já têm essa ciência. Eles batem lá e falam, eu quero seguro.
porque eles sabem do dano, porque os países latinos eles são muito mais exigentes com isso. Né? Aqui não, não vou economizar aqui, não, para que seguro? Não, eu pago. Gente, vocês lidam com obra, né? Vocês têm ali um processo gigantesco de período de 1 ano, 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do que vocês estão pegando. Pode estar o finalzinho ali na entrega, na cerejinha do bolo, aconteceu algo como lucros cessantes, a empresa parar, já está em atividade, e tudo que vocês ganharam com a obra, vocês fizeram caixa, vocês têm que fazer assim, devolver para o cliente a prestação. Então, tá entrando um monte de pergunta aqui sobre Que bom. funcionários, cara. Sobre funcionários. Legal. Aqui, esse Johnny, ele é aqui de Portugal, hein? Esse daqui, é do Algarve. Descobri essa semana que a empresa que trabalho tem seguro. Meu ajudante pisou em um prego e atravessou a botina de segurança. Aí tem outras aqui também, ó. Em caso de acidente com funcionário, o seguro cobre? Aí deixa até... Acidente. Vamos essa partir. Tem seguro para funcionários que cobra acidente, né? Tem seguro. Tá dentro do vida, né? Acidentes pessoais, né? Mas foi decorrente tá dentro do ramo vida, né? Um acidente pessoal, que dentro do vida tem algumas coberturas que acabam amparando ele nesse período que ele estiver afastado das atividades laborais, né? Então, ele está coberto ali, a empresa também está amparada nesse contexto. Ou pode ser, por exemplo, até um acidente que pode deixar ele inválido permanentemente, ou até mesmo total, né? Tem uma invalidez total. Lembrando que, deixar uma coisa clara, às vezes as pessoas me perguntam, falam assim, mas a seguradora já me declara inválido? Não. Quem declara que você está inválido permanentemente ou total é o INSS. Né? Que é aquele documento que você passa por laudo médico. Se você está inválido permanentemente, você vai receber dentro daquilo que o valor contratou, que a empresa contratou para o colaborador. Né? Total. Então, o INSS que vai declarar e você vai mandar esse documento, a seguradora só vai pagar o que você contratou. Né? Tô vendo aqui, eu tô sentindo umas gambiarras aqui nas perguntas, não necessariamente, mas outro tá passando. Numa obra com várias empresas trabalhando, um terceiro se acidenta por um erro da minha empresa, o seguro cobre? Um erro da sua empresa? Você derrubou uma máquina em cima do cara que estava passando lá embaixo, o cara trabalhando na obra, se derruba condensador em cima da cabeça do cara. Vai para sindicância, né? Porque... O cara morreu. Não, se morreu, beleza, é o seguro de vida. Não, morreu, não é um terceiro, Alan, é um terceiro qualquer. Equipe da elétrica, por exemplo. A gente tem a parte do... O vizinho da elétrica estava passando, o Marizia foi lá e derrubou o ar-condicionado na cabeça. O cara se quebrou inteiro. O seguro do Marizia vai cobrir o cara que não é funcionário do Marizia? Estava na obra, mas não é funcionário do Marizia. Não. No caso, aí entra o seguro de riscos de engenharia, da obra como um todo. Porque quem é responsável pela obra? Porque ali dentro de uma obra inteira, você tem a equipe de refrigeração, você tem elétrica, você tem encanador, você tem pedreiro, você tem subgrupos de profissionais ali dentro. Então, existe uma pólice que ela é vigente no decorrer da obra, que é de riscos de engenharia, que ali tem eventuais acidentes que vai dar cobertura ali. Mas assim, aí a gente tem que rezar para a obra ter. O nosso seguro de Não, vocês podem cobrar. Civil não cobre. Não, porque a responsabilidade civil de danos a terceiros, né? Então, mas foi um terceiro. A minha empresa, terceiro cliente. Machucou. Terceiro cliente. Terceiro cliente. Caso, quem que contrata esse tipo de seguro? É o engenheiro da obra, o proprietário da obra? Você está falando de uma obra como um todo? Onde teve esse acidente com o terceiro. Tá. O departamento de engenharia, ele é obrigado a fazer 2 tipos de seguro. É o seguro garantia a obra, tá? E é obrigado a fazer o seguro de riscos de engenharia. Inclusive com cobertura de subcontratados, que todo mundo sabe que a consultora, ela ganha dinheiro em cima dos seus subcontratados, né? Ela é uma grande agenciadora de obras, né? Então, ela é obrigada a ter essa cobertura. Até que o Rodrigo à tarde me perguntou, na hora que a gente estava fazendo um bate-papo, falando assim, às vezes tem consultora que fala assim, mas eu quero sua apólice de RC. Fala, tá bom, eu quero ver sua apólice de risco de engenharia. Porque não exime a responsabilidade dele. Por quê? Entre as seguradoras, tem uma coisa que chama-se subrogação de direitos. Um exemplo. Vamos imaginar que ele não contrata a cobertura de subrogação de prestadores de serviço na obra. Ele quer minimizar o custo dele e jogar para as costas de vocês. Então, o que ele faz? Ele vai lá e fala, Rodrigo, apresente sua apólice. O Rodrigo vai lá, para não perder a obra, qualquer um de vocês apresenta. Não, tá bom, eu tenho. Tá bom.
Aí chega lá, dá um problema. Rodrigo, aciona a sua pólice. Porque ele não tem a cobertura. Aí a seguradora vem descobrir que essa construtora, ela tem um seguro. E ela é a responsável pela obra como um todo e pelos seus subcontratados. O que ela vai fazer? Ela vai cobrir o Rodrigo. Ok, que é o segurado dela. Mas ela vai entrar com uma subrogação contra a construtora. A seguradora não fica com prejuízo. Então, por isso que você tem que questionar. Não tem medo de perguntar para o engenheiro se você está entrando numa obra. Eu tenho o meu RC para cobrir a minha responsabilidade. E o risco de engenharia, eu quero olhar. Perguntar não ofende. Porque a minha responsabilidade não exime a sua. Todos são solidários ali. Cada um no seu qual. Mas cada um tem que ter a sua pólice separadamente. São riscos distintos. Legal. Como assegurar um ajudante temporário? Em qual produto? No Vida, provavelmente ele está perguntando, né? Você pode colocar ele dentro da pólice na movimentação do Vida, que ocorre todo mês. Então, você pede para o administrativo da sua empresa, normalmente você vai ter o contrato temporário dele ali, né? Por 3 meses, 4 meses, que for o período da obra que vocês contrataram, e dá cobertura para ele no Vida do período. Assim que acabou o contrato, acabou a obra, não vai precisar mais do colaborador, exclui ele do seguro de vida. Tá, mas, por exemplo, isso daqui não se cai igual. O Bessa, vou falar o Rodrigo vai fazer uma instalação de ar-condicionado hoje, aí eu chamo um ajudante, sem vínculo nenhum. Aí, daqui 2 semanas eu chamo ele de novo, no dia seguinte apareceu mais uma instalação, eu chamo ele de novo. Esse não está segurado. Não. Qual é a formalidade, o instrumento que você tem com ele? Joe? Nenhuma. Então, mas a seguradora, ela pode pagar sem olhar, aí é um risco que você corre. Ela pode falar, Rodrigo, me manda o contato desse funcionário, ou me manda a GFIP dele, ou me manda a FGTS dele. Ih, não tenho. Ou, inclusive, até numa obra que você tenha contratado ele para fazer nesses freelance, vamos dizer assim, e amanhã eles fazer um dano no seu cliente grave e amanhã você precisa acionar sua pólice. Como que você vai comprovar que ele é realmente seu funcionário? Porque aqui existe o RC empregador. O que é o RC empregador? Que é a responsabilidade dos seus empregados, que você responde. Então ele não vai estar coberto no RC empregador. Não, e hoje em dia, com tudo integrado, não tem boi. O cara sabe que ele não estava registrado. Você não vai registrar a carteira dele com data retroativa. Não. Já deu para fazer esse gato, gente. Hoje não existe mais. É o e-social, né? O e-social é ali, ó, tudo online. Então você não vai registrar o cara com 2 meses, 1 mês, X período antes. Não consegue. Caso ocorra um acidente com... Pergunta do Paulo Sérgio aqui. Obrigado pela pergunta, Paulo Sérgio. Obrigado, Paulo Sérgio. Caso ocorra um acidente com funcionário, sendo fora do horário de trabalho, o seguro cobre? Cobre. No Vida, principalmente, cobre. Quando cobre, não tem esse negócio de, eu tô cobrindo a vida dele das 8 às 5 da tarde, acabou o expediente e não tá coberto. Não. No sábado, no domingo, no feriado. O que ele não pode fazer dentro do Vida, que eu já tive um caso de uma empresa minha, o que é? Ele assumiu o risco, né, de fazer algo que traga dano à vida dele. Isso pode, né? De repente, no meu caso, foi um colaborador, num sábado, que saiu, foi comemorar um pouquinho, foi um pouquinho mais, assumiu o risco, pegou uma moto em alta velocidade, enfim, veio a falecer. A seguradora falou, eu não vou pagar. Não cobriu porque ele estava alcoolizado. Não, alcoolizado, e ele assumiu o risco com a vida dele, né? Quer dizer, quando você põe você em seu próprio risco, né, em vida em si, quer dizer, então a seguradora não é obrigada. Então é para cobrir eventos, né, inusitados, coisas que não está dentro de um cenário convencional. Agora você colocar em risco. Aí eu consegui comercialmente, né, que era uma seguradora boa, graças a Deus, consegui fazer um acordo com eles pagaram. Mas tecnicamente não está coberto. Ouviu aí, Marquinhos? Ouviu, Marquinhos? Ouviu, Marquinhos? Ouviu, Marquinhos? Para não andar de moto de final de semana? Ô, Marizia, a gente teve um caso, um ex-colaborador nosso pegou o carro, para ajudar, pegou o carro escondido, era para devolver, porque deixar, aí viu que pegou o carro e saiu, foi andar numa sexta-feira à noite. Todas, encheu o carro e bateu num posto de gasolina, derrubou bomba e ainda deu de frente com uma árvore, deu PT no carro, PT, totalmente PT. Bêbado e mais outras coisas, aí o cara foi bem legal, porque ele fez o bafômetro toxicológico. Indicou tudo e mais um pouco. E não recebemos o carro, a seguradora não pagou. Assumiu o risco. Perdemos o carro.
Assumir o risco. Esse é o problema, né? Porque, assim, a seguradora, gente, elas compram o risco junto com você. Então, ele espera que qualquer contrato, ele tem o princípio da boa-fé. Então, espera que o segurado também tenha essa boa-fé, essa contrapartida, porque ela está comprando o seu risco, né? Mesmo que seja mediante enclausurado, franquias, alguma coisa assim, mas ela está ali para proteger os seus interesses numa eventualidade. E não que essa eventualidade passe a ser certa. Então, são situações bem distintas nesse contexto. Então, cada um, dentro das condições gerais, tem que saber a responsabilidade da seguradora e a responsabilidade do segurado. E, cara, a gente combinou com a audiência. Meninos, eu não tô subindo as perguntas aqui porque a audiência tá fazendo todas as perguntas que a gente gostaria de fazer. Que bom, Tá gente, todo pode mundo- fazer. Parece que a gente combinou, ligou pro pessoal, Refrigeração Arcanjo, faz aí, Renata Castro, faz aí. Vamos subir Gente, eu fico depois feliz, aqui. significa que a gente está contribuindo, o seguro ele tem um papel social na sociedade, acima de tudo. Então, isso é importante. Se está gerando, é porque tem dúvida. Ô, Alan, Olha, os caras não pode sobre de cavalo? Vai tomar Aí, uma e andar a cavalo? Aí ele foi andar de cavalo, bebeu umas e caiu, enfiou o ombro na cerca. Se machucou. O seguro cobre. Ele tava volante de cavalo. Não, isso foi uma eventualidade, porque o animal ele tem Ninguém a falou personalidade dele, então eu tenho um risco. Mas isso aqui é uma piada interna que tem aqui no Fala de Ferista, não leve isso em Mas eu vi no seu Instagram. Meu amigo, eu não perco. Eu já vi que tinha um risco ali. Porque a coisa tava meio assim, o cavalo meio trotando assim, na hora que eu falei, meu, se esse cara bater na cerca não vai ter cobertura, não. Foi proposital. Não foi proposital. Você tá indo, eu já tô voltando, viu? Não pode falar o termo que eu queria aqui, senão vai cortar. A Renata perguntou, ó, fiz o seguro hoje. Tem alguma carência ou já entra em vigência no ato do contrato? Tem carências de seguro? Porque eu sei que convênio médico tem. Né? Convênio médico lá para parte, cirurgia, tal. Os seguros em geral também tem isso daí? Não. Só o plano de saúde mesmo e o seguro saúde que tem a questão de carência contratual. Hoje, no seguro de vida, o que aplica, nós temos dois cenários, né? Nós temos antes pandemia e pós-pandemia, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, só a Porto Seguro, ela indenizou 28 milhões de reais no seguro de vida, né? E um detalhe muito importante, que acho que foi eu falo até de uma forma muito... fico até triste às vezes de falar, mas é que, na verdade, acontece o seguinte, dentro das condições gerais, epidemia, pandemia, não tem cobertura no vida. Não tem. Já volto à sua pergunta, viu, Renato? Não tem cobertura. Só que devido a essa comoção que foi, né, de perdas de muitas pessoas, muitas vidas, muitos entes queridos, poxa, todas as seguradoras compactuaram com não, nós vamos pagar, né? Então todas pagaram, mas contratualmente é um risco excluído. Então eu fico até feliz, assim, e foi um marco muito importante, assim, depois da pandemia, sabe? Agora, o que tem hoje dentro do Vida, em alguns contratos, algumas seguradoras não colocaram, coloca carência para Covid. Algumas já estão tirando, né? Mas até um tempo atrás eles estavam colocando carência para Covid, só. Mas a partir do início da vigência, a partir de 0 hora, iniciou a vigência, aconteceu alguma coisa, está coberto no Vida, morte natural, acidental, tá? Invalidez total ou permanente por acidente, tá tudo certo. Então, nessa parte aí já é de bate-pronto, não tem carência. Não, é bate-pronto, não tem carência. O Refrigeração Arcanjo. Eu fiz um seguro pessoal sobre acidente, me acidentei e estou esperando receber o seguro do banco. A minha pergunta ia ser, qual prazo que as seguradoras têm para pagar um sinistro? Ó, falando para pagar quando tem um problema, qual o prazo que elas têm? Deixa eu só abrir uma aspas desse comentário. Obrigado pela pergunta, foi muito pertinente. Eu vou dizer um conselho para todos vocês. Não contratem seguro em banco. Por favor, meus amigos, todos que estão me escutando. Banco vende dinheiro, não vende seguro. Banco vende seguro por Fernando, a gente tem que mudar umas coisinhas, Fernando. Não contrata. Gente, eu falo, o corretor de seguros, ele vende seguro. Banco, é para pedir favor de consórcio, é para pedir favor de seguro de vida, e nem é, às vezes, seguro de vida. Às vezes, o caso do colega aí, pode ser o quê? Olha, ele tá falando, eu precisei de documento que passei 6 meses para poder o banco liberar o seguro. Se você tem um corretor,
de acordo com a SUSEP, se tiver as documentações tudo ok, 15 dias está pagando. Pior cenário, 30 dias se faltar algum documento. Eu comentei isso com o Rodrigo fora do ar. Não tem como. Entendeu? O banco não. Depois você contratou, você vai falar com o gerente de conta. Você é um em milhões. Você é mais um lá para poder ajudar ele a bater meta dentro do banco. Por favor, não contratem banco, porque o banco, às vezes, ele vende. Existe a diferença do seguro de vida. O seguro de vida é morte, qualquer causa. Só que eles vendem o APP, que é acidentes pessoais, como vida. E às vezes a pessoa contrata o seguro de vida, né? E na verdade é um APP. Então, ou seja, não cobre ele por morte natural, só cobre por acidental. Eu tenho um amigo, Alan. Ele processou o banco porque tem 2 anos que teve um problema e acabou a esposa falecendo e ele não consegue receber do banco. 2 anos. Você entendeu? Então o que eu tô falando aqui não é bobagem. Gente, corretor de seguros, ele te acompanha desde o início da sua vida. Ou seja, se você tem um pai e uma mãe que pensa no futuro do filho, o primeiro produto que você faz é uma previdência corporativa. É uma previdência complementar. Você paga lá R$100 no mês. Quando ele tiver 18, 19 anos, ele pode resgatar aquele dinheiro para pagar a faculdade. Eu fiz isso. Entendeu? Então, é o primeiro produto de vida. No decorrer, quando você se forma, um profissional, tem uma profissão, você vai ter um seguro de vida. Às vezes você é um provedor da família. Hoje você está aqui, amanhã você não está. Se sua família depende do que você provém dentro da sua casa, e se amanhã faltar, o que vai ser da sua esposa, o que vai ser dos seus filhos, ou às vezes do seu pai, da sua mãe, que depende de você economicamente, o seguro de vida vai trazer um conforto para eles nesse momento. Entendeu? Mas façam com o corretor de seguros, não façam em banco. Gerente quer sempre puxar aquilo que é interessante para ele. Ele não está prestando consultoria. Ele está vendendo um favor bancário. Boa. Perfeito. Ó, eu vou puxar uma da LX aqui ainda sobre pessoas, funcionários e tal. E o que tá bombando aqui é a hashtag do momento, ferramentas. Tá todo mundo preocupado com as ferramentas e com o tubo de cobre. Vamos entrar nessa já. Legal. O Alex, eles fazem rapel. Uma coisa, inclusive, eu dispensei uma obra esse mês. Precisava remover um monte de unidade externa com rapel. Uma parede extremamente perigosa. Eu falei, não faço, procura outra empresa. Meu irmão não quis nem terceirizar, meu sócio. Então, nem tem contato com o pessoal, dispensamos. Em alguns serviços que nós fizemos, com acesso por cordas, rapel, é exigido seguro de vida para o funcionário que executa o serviço. Um seguro específico para o funcionário. Tem. Por isso que eu falei, lembra que eu falei para vocês? Quando vocês trabalham, vocês atuam na área de refrigeração. Vocês são específicos em atuar em rapel para fazer manutenção em determinados locais de risco. Tem que pedir a cobertura na companhia. Olha, eu sou especialista nisso, né? Eu sou corretor de seguros, eu sou um especialista genérico. Mas onde você atua fortemente? Responsabilidade civil, seguro de transportes, empresarial. Então, onde eu tenho uma veia maior, é ali que eu vou dar uma atenção maior para os meus contratos, é ali que eu vou dar uma atenção maior para o meu cliente. Entendeu? Então, a mesma coisa acontece. Então, tem que pedir uma cláusula. Olha, informar a seguradora, eu tenho funcionários e qual que é a sua demanda de seguradora? É tanto. A seguradora tem que saber. Porque se acontece alguma coisa, um eventual risco, a empresa está coberta e o funcionário também. Alan, só uma perguntinha, né? Pegando o gancho do Alex. O Alex é um parceiraço nosso aí, amigaço. Opa! Nessa questão, ele está lá com o funcionário dele e eu não entendo nada de rapel, não faço nem por dinheiro nenhum. E aí ele tem a corda lá, a corda tem um prazo de validade. Se eu estiver fazendo besteira aí, Alex, você corrija aí, por favor. Uhum. E aí a corda dele está vencida e correu um risco. Acabou se acidentando o funcionário. Ele não vai ter o seguro? Pode acontecer uma sindicância, porque vamos pensar no passo a passo. Se ele informou a seguradora que ele já atua específico a esse nicho, né? Você tem que descer por uma corda, tem um equipamento de segurança, é obrigatório a ter, né? Acredito ali pelas exigências e tudo mais. Se algum momento a seguradora achar que ele foi relapso, vamos colocar assim, né? Faltou o zelo dele para o colaborador dele, ela pode se negar em pagar. Porque pode ser instalada uma sindicância e falar, mas ele caiu por quê? Se ele estava com todos os equipamentos de segurança, ele caiu por quê? Qual foi o motivo que fez com que ele caísse?
É aí que mora o perigo. Ou ela pode pagar sem ver e tá tudo certo. Mas é muito improvável que a seguradora não instale uma sindicância para saber o que aconteceu com esse funcionário. Tem que escrever aqui pro Bessinho ali. Vamos lá. Josué, valeu pela pergunta. Aqui. Eita, volta lá. Desculpa, é que eu tô encaixando aqui. Tem um acidente de live também, tem uma cobertura lá da seguradora, acidente de live, quando quebra o celular. Não, live é seguro de live, chama, não é seguro de vida. Aqui, devia ter lido aqui, ficado quieto. Qual seria o tipo de seguro que eu preciso? Por exemplo, estou fazendo uma manutenção de equipamento de ar-condicionado e queimo ele. Que tipo de seguro cobriria esse dano? Peraí, você está falando. Repete a pergunta que cortou, desculpa, Rodrigo. Eu fui contratado para fazer manutenção numa máquina tal, e queimei a máquina. Fui lavar na máquina, molhei as placas tal, queimei a máquina. Que tipo de seguro me protegeria para pagar essa máquina para o cliente, uma máquina nova para o cliente? RC, prestadores de serviço em locais de terceiro. RC, seguro de responsabilidade civil. Responsabilidade civil, prestação de serviços em locais de terceiros. Beleza. Ó, o pessoal aqui da formalização. Creio que toda empresa de serviço devia ser bem formalizada. E o Aurélio comentou aqui que depois que ele pôs os serviços, ele põe na proposta dele que tem e aumentou a facilidade em fechar o serviço, gente. Eu já tive casos assim também, tá? Agora vamos lá. Ó. Se a obra durar mais que o prazo de serviço previsto e o seguro acaba ao final da obra ou do contrato. Vamos lá. Você tem, ele deve estar falando do RC Obras, né? Você tem ali uma previsibilidade. Quando ocorre um atraso, então vamos dar um exemplo. Você contratou a vigência para o dia 1º de julho, com o término 1º de setembro. Aconteceu um atraso na obra, por falta de material, alguma coisa assim, um cronograma que fugiu do contexto. O que você vai? Você vai ligar para o teu corretor e vai falar assim, olha, eu quero que você faça um endosso, tá, da vigência. Então, em vez de você colocar o término da obra dia 1º de setembro, você acrescenta aí até o mês de outubro, ou até o mês de novembro. Então, por isso que o endosso, ele faz essa recomposição e aumenta ali a vigência. Você vai pagar um prêmio adicional por aquele período da obra, e você vai estar coberto até a finalização da mesma. Perfeito, Alan, obrigadão. Agora, vamos lá, deixa eu tirar o José aqui. Peraí, tirar essa aqui já foi, beleza. Falando sobre as dicas dos bancos. Uhum. Não, aqui ainda não, vamos lá. Essa dica aqui já valeu o ingresso da live, dos bancos lá. Boa, obrigado, um abraço aí, obrigado pela pergunta. Agora eu vou fazer uma sequência aqui na tela, você responde ao final, tá, Alan? Vamos lá. Aqui, ó. Tem seguro para as ferramentas de trabalho? Ferramentas de oficina, recolhedora, PPU, entra tudo no seguro? Peraí que tem mais, hein? Existe seguro específico para ferramentas que a gente usa no dia a dia? Algumas seguradoras que conheço fazem apenas para ferramental que fica na loja, ou seja, na empresa. Então, fazem só o seguro das ferramentas que está na empresa, mas não na que você leva para a obra. Isso, é aquilo que eu tinha falado para vocês. A aceitação de uma ferramenta que ela fica estacionada, né, que fica num local específico, no endereço específico, a seguradora tem ciência que é utilizada ali naquele local. Agora, se existe o risco de movimentação, ter que levar ela num carro, ou ter que levar, às vezes tem uma placa, tem algo delicado dentro daquele equipamento que tende a trazer um sinistro, tem que trazer um dano. Então, a seguradora, ela não tem aceitação, tá? Só abrindo uma aspas, a única seguradora que aceita para alguns equipamentos é para a área médica. Por exemplo, aquele ultrassom portátil, a seguradora já aceita, né? Agora, para os demais equipamentos que não, né, a seguradora não. Mexeu no equipamento, tirou do lugar, ela não aceita. Mas tem um seguro específico para isso? Tem seguro de ferramentas? Não, a ferramenta está vinculada diretamente do seguro empresarial. Ou seja, quando você for fazer o seguro do empresarial, ali dentro você vai precificar a cobertura de prédio e conteúdo, né? Agora, o que está coberto lá dentro de um incêndio, dentro de alguma coisa que você perdeu, que você foi subtraído de alguma forma, você vai ter cobertura lá dentro.
Agora, a locomoção dessas ferramentas para locais de trabalho, não. Peraí, Alan, vamos voltar. Vou elogio aqui do Teodoro. O Alan demonstra muito conhecimento em seguros, responde todas as perguntas com muita clareza. Parabéns. Obrigado, Teodoro. Um abraço. Obrigado pelo elogio. Meu amigo Alan. Então, eu não tenho como assegurar minhas ferramentas na rua ou em obra? Não. Não existe nenhum seguro que faça isso? Não. Como eu te disse, a única que aceita realmente é a questão do equipamento que fica estacionado, né, lá dentro, tá? Naquele endereço que você utiliza lá na oficina, né? Dentro da oficina lá daquele endereço, tá lá. Carregar, você tem um risco. É possível pedir uma análise específica? É possível. Pode vir? Pode. De repente pode vir com custo pesado. A seguradora vai falar, tá bom, então talvez ela até apresente um valor, mas talvez não seja um valor tão admirável assim. Legal. A gente pode tentar, Rô. Se você estiver falando da máquina a máquina de 40 mil, manda a nota fiscal que a gente tenta. E pior que eu quero pegar mais uma de 20, mano. Então manda, a gente faz um piloto, até depois a gente pode passar isso como case aí para os demais profissionais que forem adquirir essa máquina, hein? Furadeira, mato. Furadeira, mato. Né? Esquece. Ó, gente, a hashtag aqui o Bessa já tá colocando aí para os sorteios daqui a pouquinho, tá? A gente tá indo pro final da live já, aguenta um pouquinho aí, mais 2, 3 perguntinhas aqui a gente já zera. Como eu gostaria de ter seguro para ferramenta. Eu acho que eu travei aí, peraí. Não, tá tranquilo. A gente tá te vendo, Alan. Ah, é? É que para mim paralisou. Se vocês estão me vendo, tá tudo certo. Vamos para a última pergunta aqui do Wesley, então. Muda alguma coisa no contrato do seguro para funcionário que trabalha até 2 metros de altura e para funcionário que trabalha no andaime em 6 metros de altura? Não é a altura que faz a diferença, mas é comunicar que você faz esses serviços de utilização de andaime. Deixar claro isso, tá? É que nem eu falei lá do rapaz que desce de rapel para poder fazer equipamentos de ar-condicionado, né? Você tem que informar o seu risco, qual que é a sua especialidade. Eu atuo muito com andaime, né? Então é sempre bom informar a seguradora como que você atua, para que depois ela não seja pega de surpresa. A seguradora não pode ser pega de surpresa. Ela, você não me comunicou. É aquilo que eu falei, ela comprou o teu risco, ela comprou o teu risco, quanto mais clareza você tiver nas informações, melhor. Não cai na onda de... Tem muitos corretores que fazem isso, tá? Ah, isso não precisa colocar. Ah, isso não precisa colocar. Gente, vocês estão indo atrás de uma cobertura total. Não tentem falar isso não pode, aquilo não pode, que não vai nessa onda. Fala, eu quero. E, princípio, quando for contratar o seguro, acima de tudo, sempre peçam as condições gerais. E ali vai ter alguma coisa que faça sentido para vocês. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Alan, última, que é a gente até conversou à tarde. A importância de ter formalizado até quando você tem um sócio, tá? Pode ser um casal, eu perguntei como homem, como marido e mulher, mas aí o Alan chama atenção para qualquer tipo de sócio. Por exemplo, tem o Bessa e a esposa, que tem a empresa lá, tá no nome dos dois. Aí aconteceu um sinistro, o Bessa morre, mas o Bessa que assinou o seguro, o Bessa que contratou o seguro, mas a empresa é dos dois, né? A Liliana consegue dar todo o prosseguimento em qualquer BO que teve, mesmo o Bessa mesmo o Daniel tendo assinado o seguro, a pólice. Sim, a gente está falando do produto sucessão empresarial, né? Dentro é um produto vida, tá? A qual o sócio, então vamos lá, a gente tem a Maria e o João, né? Então a Maria é sócio, o João também é sócio. Então, o João é beneficiário da Maria e a Maria é beneficiária do João. Como que é feita a precificação disso? Através do balanço da empresa, né? Aonde ali vai tirar ali, tem os lucros, as despesas, tudo mais, e ali vai ser determinado um capital segurado para ambos. Se um vier a faltar, a família, né, e o sócio remanescente, ele vai receber o valor da seguradora, que ele vai pagar o valor do seguro, né, mensalmente para ter a cobertura, e vai pagar para a família, que às vezes não quer assumir aquilo no momento de dor, ou no momento de falta, não sabe como a pessoa vai receber aquela informação da perda, né? Então, a seguradora vai lá e paga, né, para o sócio remanescente, aquelas cotas da empresa em si. Então, isso é sucessão empresarial. Ou vocês podem fazer pelo jeito mais fácil, também é possível.
eu quero fazer um seguro de vida individual, cada um no CPF, a gente vai colocar esse custo na empresa, vamos determinar um capital segurado. Então, eu sou sócio do Rodrigo, eu vou fazer um seguro de vida, coloco ele como meu beneficiário, né? Ele faz um seguro de vida e me coloca como beneficiário. Qual o valor que a gente vai determinar por essas cotas? X valor. E ali, coloca aquela despesa também dentro da empresa. Eu já fiz isso, ó, o pessoal me chama de doente do seguro, né? Faz isso daí, mas seguro morreu de velho, né? Quando eu financei minha primeira casa, eu não financei via banco, eu parcelei em 20 vezes, cara, no cheque. 24 vezes no cheque. Cheguei lá, o cara aqui, tal, eu falei, eu te dou tanto, tu mais 24 cheques. Casa novinha, zerada, o cara, construtor. E o cara pegou, Michael. Parcelei em 24 cheques, olha isso. Juros de poupança aí. E aí, o que eu fiz na ocasião? Tinha eu e minha esposa, então faltava lá, vou falar um exemplo, faltava 100 mil para pagar. Eu fiz um seguro de 100 mil de mim para ela e 100 mil dela para mim. Eu pagava lá R$30 um seguro, R$31 o outro seguro, que se um dos dois morresse, o outro tinha condições de quitar a casa. Sim. Cara, R$30 por mês. No caso, 60, né? Porque eu não sei. R$60 por mês. Você tinha uma segurança. Nossa, dando ar-condicionado, eu tô aqui, já vendi aquela casa, outra. Mas, né? Vendi um apartamento com um amigo meu, entendeu? Deu bom, mas se tivesse dado uma zica, tal. Eu vou fazer uma pergunta de uma outra maneira. Sou sócio do Maresia. Certo. Aí temos o seguro. Eu fui lá, assinei o seguro, porque o Maresia estava na rua, eu assinei o seguro. Não, nós somos sócios. Não, vocês são sócios. Não, a gente não fala refrigerista, tem CNPJ. Isso daqui é empresa profissional, Alan. Tem CNPJ. Boa. Fala refrigerista. 1% aqui, ó. Mas é que o Fala Refrigerista não tem risco. Tem, mas de outra forma. A gente tem uma empresa de obras, eu e Maresia. Aí a gente tem o seguro de obras, só que eu assinei. E deu um BO numa obra. Uma semana depois, nada a ver com a obra, eu não vou falar que eu morri, não. O Maresia, agora eu que assinei, né? Deus ali. Aí eu morri. Um acidente. Já tem muita gente querendo me matar. A seguradora pode negar o pagamento da obra que não tem nada a ver com a minha morte, o pagamento daquele BO de obra porque eu assinei o documento e não a Maresia? Não, porque todo mundo tem chance à defesa, né? Se você não está mais aqui, a seguradora vai exercer com o papel dela de pagar. Ela não pode nem... Eu fiz pelo CNPJ, não fiz a pessoa física, né? Sim, exatamente. Como é que a seguradora pode te corresponsabilizar uma vez que você não está mais aqui? Ela não vai desamparar o sócio da empresa por você não estar mais aqui. Então, ela vai, automaticamente, vai estar efetuando ali a cobertura que foi contratada. Muito obrigado, Alan. Que live, Alan. Que live esclarecedora, né, gente? Amigos, deixa eu só falar uma última coisinha. Claro. Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço, mas quando fala de seguro, assim, eu falo com paixão mesmo, porque eu gosto. Eu estou falando para vocês, quando forem contratar seguro de vida para os seus colaboradores, ou até mesmo a pessoa que for contratar por CPF, a diferença do auxílio funeral para assistência funeral. Tá? A diferença é muito pouca na hora que você for contratar uma policy em grupo. Tá? O auxílio funeral, você recebe, você tem lá o valor de R$7 mil, um exemplo, por vida. Né? Ele veio a falecer. A família, normalmente, ela tem que comprovar as despesas com o gasto, né, até deixar lá o corpo pronto para o velório, e comprovar para poder receber o reembolso da seguradora. Assistência funeral, a seguradora faz tudo. Dentro do limite contratado. Então, você liga no 0800 da seguradora, ou aciona o seu corretor, e automaticamente ele vai abrir isso aí, a seguradora cuida de tudo. Porque às vezes é um momento de dor tão complicado para a família, para a esposa, filhos, ou mãe, pai, quem estiver cuidando disso, que é muito difícil você cuidar desse detalhe. E às vezes a pessoa contrata em banco, né? Não tem orientação do corretor, poxa, faz assistência funeral. Às vezes é um valor muito, muito, muito pequeno, uma diferença muito pouca, e às vezes a seguradora cuida de tudo e não tem que ocupar a família, né? Ou ocupar alguém para ter que cuidar desse detalhe aí. Tá? Ô, Alan, só uma dúvida nessa questão. Gente, eu tô adorando, pode ficar à vontade, eu vou até meia-noite. A gente fala muito em seguro, de vida, tudo. Qual que é o limite máximo de idade para um seguro? Normalmente até 78 anos, tá? Ô, mãe, eu vou fazer um para você logo, viu? Normalmente até 78 anos e tem uma seguradora específica que faz. São com capitais segurados menores, né?
E tem um banco, que eu não vou fazer propaganda, porque eu particularmente não gosto deles, que tem um produto voltado para a terceira idade, né? Então, eles têm os capitais menores, porque tem liquidez maior, então acaba ofertando aí para a terceira idade. Boa. Tá? Betinha, E outro conselho que eu dou para vocês é o seguinte, gente, não façam seguro por nome de seguradora. Eu estava falando para o Rodrigo essa tarde. Você passou uma pergunta aqui agora sobre isso, no meio do seguro, aí para achar agora, no meio da hashtag. Não, Achei. pode achar enquanto eu vou esclarecer. Não peguei o começo, mas onde localizar a seguradora? Vai ser pertinente. Vamos lá. Você tem N seguradoras no mercado. Né? Você tem Porto, você tem Tox, você tem Liberty, você tem zilhões. Mas você trata o seguro como se fosse que nem o seu carro. Então, quando você tiver que fazer alinhamento e balanceamento, você vai no cara que é especialista em alinhamento e balanceamento. Se der problema de injeção, você vai levar alguém que é especialista em injeção. Né? E assim sucessivamente. Quando você fala de automóvel, automaticamente vem Porto na cabeça. Eu posso falar com propriedade. Falar, a Porto já não é mais como antes. Já te falo com propriedade porque está virando banco. Né? Mas você tem Porto, você tem Tóquio, você tem HDI. Né? E um gancho que eu vou deixar para vocês é o seguinte. Quando vocês contratarem seguro de automóvel, seja por frota ou seja por CPF, perguntem para o seu corretor se é empresa de assistência 24 horas de guincho, ela é própria da companhia ou se ela é terceirizada. Isso faz toda a diferença. Eu tive esse problema no ano passado. Toda a diferença. Por quê? Eu vou te explicar como funciona na prática. Vamos imaginar esse exemplo do Rodrigo. Quebrou o carro, o cara tá lá em Pirituba. Precisa acionar um guincho. O que a seguradora faz quando ela tem guincho terceirizado? Ela liga para uma empresa de guincho, vai pedir 3 cotações para tirar o carro do Rodrigo de lá. Enquanto isso, o Rodrigo está esperando. Aí, o subscritor da área vai autorizar, contrata a empresa guincho tal, certo? Aí, automaticamente, depois de 40 minutos, vai informar para o Rodrigo que o guincho está a caminho. Ou seja, ele já esperou os 40 minutos, tem que esperar mais uns 20, 30 minutos de deslocamento do guincho, ou seja, eu corretor de seguros, hein? Eu tive esse problema com uma seguradora, eu cancelei na hora a minha frota, que eu tinha pela corretora. Por quê? Eu fiquei esperando quase 4, 5 horas. Em São Paulo, dia chuvoso. Alan, eu esperei 12 horas. Você esperou 12 horas porque, com certeza, era a empresa de guincho. Porque ela não tem uma rede de guinchos. Ela tem 4 guinchos para atender a seguradora. Um na Zona Leste, um na Zona Sul, outro na Zona Norte e outro na Zona Oeste. Então, ela tem que deslocar para te atender. Mas quantos chamados ela tem na sua frente? Muitos. Então, às vezes o seguro fica mais alto, porque às vezes você pega uma seguradora que tem os guincheiros dela próprio, aí você está fazendo economia porca. Porque no final das contas, você está colocando o teu bem em risco, você está colocando a sua vida em risco, porque você não sabe onde você está. São Paulo está um caos, como qualquer outro lugar, e vocês acabam dando um tiro no pé. Na hora que for fazer seguro de frota, gente, por favor, mapeiem os clientes, qual o cliente mais distante que você tem. Em São José do Rio Preto. Então, você não vai contratar uma pólice de guincho de 200 quilômetros. Gente, contrata uma pólice sem limite de guincho. Não é isso que vai agravar o custo do seguro. Não é isso. Você está fazendo economia porca. Outro ponto. Não façam cotação de seguradoras leilão. Não façam. Por exemplo, vocês querem definir, separar por corretor para vocês terem o melhor preço? Ótimo. Então, o corretor A, você vai dar, olha, você vai cotar na Liberty, na HDI e na Porto. Esse aqui você vai cotar na Sura, na seguradora A, B e C. E você vai ter ali fazer o comparativo. Não peguem o custo da Porto, leve para a HDI, da HDI leva para a Liberty, não façam leilão. Porque vocês prejudicam o CNPJ de vocês. E uma coisa é fato, seguradoras se conversam. Elas têm o espelhamento de tudo que vocês fazem no mercado. E tem uma palavrinha que chama-se score black. Ou seja, eu tive um caso de o responsável da área de sinistro, da área técnica da Porto, que faz a precificação de frota, ele é amigão meu. Amigo, brother. E eu cotei uma frota uma vez. Eu reduzi o custo do cliente por uma outra companhia que não foi pela Porto, ele era segurado Porto. E para ele barganhar a renovação dele na Porto, ele pegou a minha proposta e levou na Porto. E aí, a Porto reduziu pelo barulho que o corretor fez. Só que depois ele me ligou, falou, poxa, Alan, veio uma proposta sua da Liberty aqui de um cliente tal, aqui para dentro da companhia. E de quem? O cliente tal. Falei, cara, você pode ter certeza. Para mim, ele vai entrar no Score Black.
No próximo ano ele não renova mais, porque eu vou colocar uma renovação tão alta que ele nunca mais pisa dentro da Porto. Foi dito e feito. Ele nunca mais entra na Porto Seguro. Então o CNPJ da sua empresa vai para o Score Black. E as seguradoras acham que o cliente está sendo esperto de querer ficar rifando proposta e todo o mercado se conversa, porque você tem a classe de bônus. Então a HDI fala com a Porto fala com a Liberty, todo o departamento se conversa. Então, às vezes, quando tem muita cotação com o mesmo CNPJ, significa que você quer ter vantagem com o seguro. E o princípio do seguro não é ter vantagem. Se o mercado funcionasse assim... Ô, Alan, quando você dá um prejuízo para a seguradora em 2 prejuízos em 45 dias, e a seguradora nunca mais faz seguro para você, é esse Score Black? É esse Score Black. Ah, então entendi porque a Porto não renova o meu seguro. Pois é. Porque assim, você é medido... Muito sinistro, a seguradora que era, passou o triplo do preço, porque ela teve muito sinistro. Que nem aqueles convênios, convênio médico, que é a empresa, como chama, Qualicorp da vida, que eles pegam o sinistro, somam e diluem. Teve ano que subiu 40 e tantos por cento no nosso seguro-saúde, nosso convênio médico. Tivemos que mudar de convênio médico. Mas porque teve uma pessoa que sofreu acidente, e aí operou, foi lá para cima. Eles dividem o sinistro, querem te repassar o sinistro, né? Exatamente. Porque você é medido por prêmio versus sinistros. Então, se você teve um recolhimento de prêmio de 30 mil reais, você teve sinistro de 2 carros. Então, você imagina, fala assim, meu seguro é caro, eu tenho um carro, eu tenho uma frota de 15 veículos, 12 veículos, eu pago 30 mil no ano. Eu falo, tá bom, só que a companhia é obrigada a fazer reserva de 12 veículos seus, para quê? Para poder te entregar um carro zero, uma tabela FIP, se der um sinistro. Na verdade, você está pagando o preço de nenhum carro, que hoje um carro básico é 60 mil reais, você está pagando 30 por 12 veículos, só que ela é obrigada a te dar um carro com valor total de FIP. Então, você tem que ver a contrapartida da companhia também, porque ela trabalha com probabilidade. E o risco de você ter sinistro nos seus 12 carros, ela já assiste. Então, se tiver, acabou, significa o quê? Existe uma questão aí que precisa ser ajustada aí. Beleza, obrigadão, Alan. Gente, o Michael vai subir umas hashtags que estão erradas aí, enquanto o Bessinha já põe o sorteio na tela, e o Alan faz as considerações. Eu acho que o Alan já fez. Cara, muito obrigado, Alan. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Fica aí um pouquinho na hora que terminar a live para eu conversar aí. E, Bessinha, tá pronto o sorteio aí na agulha? Tá sem áudio, Bessa. Vou aproveitar aqui, tem hashtag que tá minúsculo aqui, tá? Guinness tá minúsculo, tem que ser maiúsculo, tá? Sem a C cedilha ali no C, Então tem que ter esses cuidadozinhos, senão não vai, tá minúsculo Aurélio, aqui também. Tá bom? Não, é segurança. Tudo isso, maiúsculo, tudo maiúsculo com C cedilha. Vamos pegar aqui, o Márcio aqui, colocou certinho, segurança com C cedilho, tudo maiúsculo. A nossa inteligência artificial aqui não consegue ler se você não colocar igual tá direitinho na tela aqui, Vai lá, Marco. Bora, é isso aí. Renan, rapidinho, faz sim. Você pega assim perfil de motorista. Para terceiros. Peraí, para pequeno empresário que tem 4 Fiat Uno, consegue, tá? Tem CNPJ? Consegue. Os veículos estão vinculados a CNPJ mesmo só com o nome? Consegue. Tá? Da mesma forma que você consegue fazer o cara que está dirigindo não é funcionário dele, não é registrado, é um terceiro. Não. Não, tem que ter vínculo. Não. Apesar que se fizer sem perfil, né? É possível, tá? Seguro de frota dá para fazer sem perfil. Como é 4 veículos, de repente consegue dar essa cobertura. Mas eu vou dar uma solução para vocês. Tem um produto no mercado que chama-se RC Condutor. Ele é um produto de responsabilidade civil que você pode contratar. No caso desse rapaz, que de repente trabalha de uma forma freelance, você contrata o RC Condutor vinculado ao CNH dele, que dá cobertura de danos a terceiros, danos a pessoas e patrimoniais. Você pode contratar até o valor de 300 mil reais, tá? Depois, se você quiser perguntar para mim o nome da companhia, isso vincula diretamente ao CNH, tirando a responsabilidade da frota. Então, se quem quiser reduzir, fica um custo médio aí em torno de 1.500 a 2.000 reais no ano. Ô, Alan, qual que é o seu Instagram, pessoal? Deixa eu... Já fiz isso daí, man. Eu já coloquei o @, ele tá fixado nos comentários, então vou colocar novamente aqui e já tá fixado nos comentários. Mercocard Seguros, pessoal que perguntou o contato, porque o pessoal aqui do refrigerista, Alan, eles são muito bairristas. Eu já recebi uns 4 contatos aqui no WhatsApp aqui dos grupos que a gente está
fazendo a live aqui, já pedindo seu contato, já mandei então do Instagram, lá pelo Instagram consegue fazer todo esse direcionamento e o atendimento aí, porque eles não querem qualquer corretor agora, eles só querem a Mercocards e quer o especialista Alan. Então amanhã você tá bem, muito obrigado. A sua agenda, como é que tá a sua agenda? Tá bem apertada? Amanhã vai estar mais, tá? Porque nós mandamos... Não, fica tranquilo, gente, eu fico feliz porque eu estou contribuindo para a sociedade, estou contribuindo para um setor que eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, tenho muito respeito por vocês, já conheci, inclusive, aí, né, tive o privilégio de conhecer uma das pessoas fundadoras aí, né, um relacionamento aí, uma pessoa muito querida da área de refrigeração, e eu tenho muito respeito por vocês, eu sei da importância, né, de tudo, de ajudar pessoas, de se assegurar com um custo menor, tentar adequar os valores à necessidade da pessoa, mas família é tudo, a sua empresa é uma vida, ela tem um coração, ela bate, ela traz sustento, ela tem uma cadeia de famílias que sustentam. Eu fico muito, muito, muito feliz de ter participado. E fica aberto, né? Se caso precisar de um segundo momento, se tiver uma enquete, poxa, quer marcar de novo comigo? Gente, eu estou à disposição. Quer entrar em outros seguros, alguma outra coisa? Porque, assim, seguro é uma coisa que a gente está sempre aprendendo, né? A gente fala, a gente é um eterno aprendiz. Todo dia a gente aprende, porque a circular SUSEP sempre muda alguma coisa nessa coisa, então a gente tem que estar sempre se renovando. Mas, surgir dúvida, eu quero marcar uma segunda live, vou ter o maior prazer do mundo de estar aqui, contribuindo para o setor aí, ajudando vocês aí a ter um direcionamento e uma segurança na operação de vocês. Show de bola. O Michael tem que encerrar a enquete, Bessi, antes da gente fazer o sorteio. Desculpa, Michael. Não, vamos lá. Ó, a enquete de hoje, né, que eu tinha falado ali antes, no começo, né? Você acha importante ter seguros para a empresa? Deu 121 votos hoje e 98% deu sim. O pessoal foi 100% Que consciência, gente. Que lindo. Legal. Parabéns. E depois dessa live, muito mais ainda, né? Muito legal, gente. Muito boa. É foi muito boa a live. Consciência coletiva. Obrigado aí. E estou à disposição para qualquer outra eventualidade aí que eu falar refrigerante, se precisar de mim, eu vou estar à disposição. Pessoal, a gente agradece todo mundo que nos acompanhou nesta segunda-feira. O Alan, parceiraço nosso, trouxe informação de altíssima qualidade. Esperamos ele novamente aqui no programa Fala Refrigerista, porque o assunto ele vai e volta, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, e foi um papo de altíssima qualidade, uma audiência aqui. Mandar um beijo para o nosso Rogério Lima, que está em lançamento hoje, não estava com a gente na tela, mas estava acompanhando aqui nos bastidores. Próxima segunda-feira, às 20 horas, no YouTube, aquele combinadinho. Fala Refrigerista sempre presente. Quer saber quem vai estar com a gente? Acompanha a gente no Instagram, segue aí Maresia, o Arcontec, Rogério Split Peças, Rodrigo Men e o Bessinho aqui, que quando não está na cavalgada, ele está instalando ar-condicionado ou mexendo na sujeira e fazendo conteúdo para vocês. Um forte abraço. E segue também a Mercocards com o Alan, a galera toda lá, dando suporte para vocês aí. Forte abraço. Um grande beijo para todos, uma ótima semana.